Ó, nós estamos partindo agora para o final, então eu queria chamar aqui, porque tem 3 pedidos de perguntas aqui que eu já vou falar para fazer na mesa. Um é da Natália Nobre, vice-presidente do Sindifisco, a quem eu peço para já vir aqui compor a mesa com a gente. O nosso presidente Francelino Valença também pediu a palavra, então também pode vir. O Fábio, presidente da FENAFIM, também pode vir. E, além disso, eu gostaria da presença do Gilberto, representando a Anfip. E eu gostaria que viesse aqui também o presidente Eduardo... O presidente não, o professor Fanhani. Gostaria que também o senhor viesse aqui para fazer uma consideração final, nosso consultor. Eu vou até sair da mesa, senão não vai caber. Tá? Então, eu já passo a palavra de imediato para... Natália. Obrigada. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu queria me apresentar. Eu sou Natália Nobre, vice-presidente do Sindifisco Nacional. E para nós é uma satisfação enorme ver aqui esse auditório tão repleto de pessoas tão inspiradas e tão estudadas e tão preocupadas com essa questão que nós estamos discutindo, que é a reforma tributária. Eu tenho certeza que ninguém nesse auditório duvida que essa é a principal reforma que nós precisamos fazer no nosso país. Não só pela situação que nós temos tributária, mas principalmente porque é a única reforma capaz de reduzir o problema que nós temos tão grave da desigualdade social. Nesse sentido, eu quero aqui parabenizar todas as falas feitas hoje, principalmente as falas da deputada Érica, deputada Fernanda, deputado Lindbergh, e dizer que, realmente, como foi colocado, mais do que aumentar as alíquotas, por exemplo, do imposto de renda, o que nós precisamos é ampliar as bases tributáveis. E, para isso, a gente pode, por exemplo, ter como referência as medidas que, inclusive, o Manuel já citou aqui, que, felizmente, já estão sendo trabalhadas na PEC, que é a questão do ITCMD e a questão do IPVA, para incluir embarcações, jatinhos, enfim, que são situações que hoje a gente tem uma tributação muito baixa ou inexistente, que é esse caso da tributação do IPVA dos jatinhos. E, assim, só outro comentário também, para mim, o nome do pré-fit de hoje, ele diz tudo, que é justamente enfatizando essa questão da diferença que nós temos entre a tributação brasileira e a dos países da OCDE. E, nesse sentido, eu quero lembrar que nós temos uma tributação no Brasil que ela é 48% de tudo que é arrecadado é sobre o consumo, e realmente isso é uma distorção muito grave, enquanto na média da OCDE nós temos 28%. Então, 28% do que se arrecada nos países da OCDE é sobre o consumo, e é isso que traz toda essa nossa distorção que nós temos no nosso sistema. E com relação à tributação de pessoa física, o que nós temos é o inverso. A gente tem no Brasil só 10% de tudo que se arrecada é em cima de pessoa física, e nós temos 26% sobre a renda de pessoas físicas nos países da OCDE. Então, realmente é uma diferença muito grande. E o principal problema disso, nessa parte da renda das pessoas físicas, é realmente a isenção dos lucros e dividendos, que a gente espera, sim, que sejam tratados na reforma, que eles continuem, mesmo quando a discussão passar aqui no Congresso. Porque, infelizmente, a gente sabe que nem tudo que entra é exatamente como sai. Nesse sentido, a gente quer parabenizar o governo também pela visualização dos problemas que nós temos no âmbito do contencioso tributário, que é o que já foi citado aqui sobre a questão do CARF, que é um problema gravíssimo que nós temos no Brasil, é realmente uma jabuticaba brasileira, como tantas outras. A gente tem no Brasil um julgamento administrativo em que predomina a opinião de representantes de confederações empresariais. Infelizmente, a gente teve a MP 1160 enviada aqui para o Congresso, tentando reverter, pelo menos parcialmente, essa situação, e não houve acordo, a MP caiu, e agora nós voltamos a essa discussão na tentativa de melhorar isso. E, nesse sentido, quero só dizer que a gente tem, infelizmente, o contencioso mais demorado do mundo. O contencioso tributário mais demorado do mundo inteiro, não tem paralelo em nenhum local. E, quando a gente estuda realmente a tributação internacional, a gente verifica que o Brasil, infelizmente, as leis brasileiras são feitas para quem quer sonegar. E é exatamente isso que a gente precisa mudar.
A gente precisa mudar muito mais do que a estrutura dos tributos, mas também a estrutura de fiscalização, a estrutura de cobrança, a estrutura de discussão, para que a gente possa ter finalmente um país com mais justiça fiscal. E eu não sei se ainda cabe alguma pergunta nesse momento, ou se é mais considerações, mas, enfim, como já está se encerrando, eu não vou fazer a pergunta que eu iria fazer, e quero realmente só agradecer a presença de todos e dizer que nós do Sindifisco estamos muito satisfeitos com toda essa discussão, vamos continuar incentivando e trabalhando para que a gente efetivamente consiga, sim, implementar no nosso sistema tributário as melhorias que nós precisamos. Francelino. Eu até coloquei os óculos. Bom, pessoal, uma questão interessante, tá? Que a gente está vendo que não estamos, digamos assim, no momento do país em que a correlação de força seja das melhores. A gente está vendo avançar, por exemplo, propostas que, em tese, né, arranham e ferem um pouquinho, não vou falar de pacto federativo, né, o André já, né, mas que reduz e são regressivos a direitos sociais. Esse momento está acontecendo. Então, a gente vem com uma proposta de reforma tributária, que é difícil, é uma PEC, é trabalhosa, né, uma questão que eu ia perguntar até a deputada, mas quando a gente tem, por exemplo, no imposto de renda, nem precisa de PEC, né? Não precisa de proposta de emenda à Constituição, seria teoricamente mais fácil. Simples, não precisava esperar 2, 3, 4 anos, não precisa de transição. E por que tanta dificuldade para algo juridicamente tão simples? Né? Qual é essa dificuldade que a gente tem que ele não avança? Mas alguns pontos, Manuel Procópio, já agradecendo, tá? Tua disponibilidade está aqui conosco, está nos ajudando, a gente está em casa. Neste momento só tem o pessoal do fisco, dos fiscos. Mas a gente tem uma preocupação muito grande em relação, por exemplo, quando se fala em bases tributárias, que hoje vai resolver o problema, mas nos Estados Unidos, por exemplo, o governo central incide tributo imposto de renda, os governos estaduais tributam imposto de renda, os governos locais também tributam imposto de renda num local que sequer existem municípios. Né? Não existe município como a gente conhece nos Estados Unidos. Os distritos educacionais tributam, podem tributar. Então, há uma incidência sobre a mesma base de cálculo por diversos entes, e lá são muito mais do que o Brasil. Então, esse problema que a gente... E ninguém fala que os Estados Unidos é um local ruim de fazer negócio, né? Muito pelo contrário, né? A meca do sonho e consumo de tanta gente do capitalismo. Então, chama a atenção para a gente o receio que nós temos aqui também dos fiscos estaduais e municipais, eu não tenho a menor dúvida disso, é que um conselho federativo, por exemplo, possa fazer o que aconteceu na Índia. A Índia, quando colocou a reforma foi parecida, enfraqueceu as administrações tributárias locais, elas foram totalmente enfraquecidas, algumas deixaram de existir, organizações, outras, começaram a fazer a vez, ou jogou para o governo central, e esse conselho interfederativo, ele, né, de repente, passe a fazer a vez do que seria dos fiscos subnacionais. Então, talvez, numa correlação de forças extremamente difícil, em que o país tem um PLP 17, que a gente chamou carinhosamente de Código do Sonegador, defesa do sonegador, e que avançou rápido na Câmara, que já está no Senado, talvez uma segurança e lei complementar não seja suficiente para impedir o risco que pode advir daí. Então, já surge uma pergunta, não seria interessante algum dispositivo já nessa PEC para que possam salvaguardar os interesses dos estados, da sociedade, do bem público? E, para finalizar, são umas perguntazinhas rápidas, eu não consegui ficar quieto. É que, aí eu posso dizer com certeza, se houver, como só corroborando o que o Celso disse, qualquer proposta ou organograma que coloque, mesmo que, em tese, um conselho de contribuintes acima da administração tributária, em qualquer nível, mesmo que a teoria seja consultivo, porque nesse país o simples fato de você denominar algo ou conceituar algo não muda a natureza das coisas, ele pode ser modificado, essa correlação de força é muito grande, aí sim a gente vai ter uma tensão muito grande, eu acho que por parte de todos os fiscos, porque senão a gente está abrindo uma brecha impensável, como você mesmo disse, inconcebível no Estado republicano. Por fim, agradecer não só a você, agradecer a Meta Política, agradecer a Vívia, que está conosco aí sendo mestre de cerimônia, agradecer a todos que estão participando, a vocês que estão em casa, estão nos ouvindo, quem está no trabalho, quem está na internet, quem está aqui presente, agradecer a Glauco, né, que está fazendo essa coordenação junto com todas as entidades,
E agradecer aqui também ao Concefaz, que está participando aqui na pessoa do nosso querido André Horta, que está conosco, e que a gente vai, inclusive, querer ouvi-lo no próximo FIT, ter um debate e separar um espaço, né, com antecedência, para que a gente possa debater, principalmente um tema que você gosta muito, que é o federalismo fiscal, que eu acho que é a sua cara. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Francelino. Fábio, você queria fazer uma pergunta também? Acho que só a Natália que não quis fazer. Vamos falar para ela fazer pergunta. Não, assim, o professor não fez, eu não posso fazer. Mas, assim, só, de uma certa forma, até reiterar o que Francelino colocou. É preciso que tenha no texto constitucional uma garantia para as administrações tributárias, tanto estaduais como municipais, em relação a esse Conselho Federativo. Por quê? Em relação aos 3 fiscos, o fisco que tem que trabalhar com mais precisão é o municipal. Eu vou explicar por quê. Além de verificar a ocorrência do fato gerador, a alíquota, a base de cálculo, ele tem que definir com exatidão onde o imposto é devido, porque vai afetar a receita do município. O Estado, ele não tem a preocupação se é no município A, B ou C, desde que seja dentro do seu território. A União, menos ainda. E nessa questão desse Conselho Federativo, você sabe a nossa posição, já tive com você conversando, eu vejo que vai haver uma dificuldade para os municípios nessa correlação entre estados e municípios, quando um lado tem um controle sobre a receita do outro. E um controle da maior parte da receita, algo que não se justifica se você está partindo para um modelo compartilhado. Está se pegando coisas da caixinha do ICMS, levando para o IBS. Um poder que se está dando ao governador de controlar parte da receita. E o que é mais grave, quando você pega, está no texto constitucional, critérios de repartições, você vê que o governador, com a simples lei ordinária, passando por apenas uma casa legislativa, consegue alterar o critério de repartição. Pode fazer até sem regra de transição. Isso afeta demais a receita municipal. Isso não se justifica. Eu não vejo o motivo do governador controlar. Como vocês estão pensando, uma pergunta, de fazer o critério de repasse automático para o município, quando há possibilidade de 26 legislações estaduais estabelecendo qualquer tipo de critério? Não, porque o DF não tem, vai dividir nos municípios, né? Então, são 26. Quando se está se procurando unificar a legislação para o contribuinte, mas não tem um olhar para os municípios. São 5.569 municípios, com desigualdades enormes. E vale aquela máxima, né? Do outro lado, tem 27 governadores, dividir para conquistar. E um lado ter força maior do que o outro. Eu acredito que esse Conselho Federativo, quem vai predominar é os estados. E se não tiver uma garantia constitucional, os municípios vão ficar na dependência cada vez mais da política tributária dos estados. E aí a gente já sabe a história. Obrigado, Fábio. Você está anotando essas perguntas simples, né? Então eu vou passar para o Gilberto antes de fazer as considerações finais. O Gilberto já foi agraciado com a pergunta dele, né, Gilberto? Sim. Não, só agradecer a presença de todos, né, a organização aqui, de todos que trabalharam, que envolvido aqui, toda a parte técnica, o pessoal aí do som, agradecer a todos. E o meu desejo é que União, Estado, municípios vivam em paz. União, Estado, município vivam em união, também. Obrigado, Gilberto. Então, eu vou passar primeiro para o Manuel Procópio fazer essas respostinhas, suas considerações finais, e depois eu vou passar para o Fanhane encerrar, que ele vai dar um pano do nosso próximo negócio e ele encerra para nós. Tá ótimo. Bom, muito obrigado a todos, né? A Natália, Francelino, Fábio, Gilberto. Francelino, você colocou algumas questões importantes e a gente tem que aproveitar essas oportunidades para discutir. Realmente, no Brasil, a gente também tem um problema de compartilhamento de base, né? A base de consumo, sobre ela incidem múltiplos tributos pertencentes a múltiplos entes regidos por múltiplas legislações. Teve um tempo, pessoal, e até na reforma tributária solidária, tá num dos livros, né, está escrito lá que o Brasil tem 27 legislações estaduais e 5.570 municipais. Assim, ótimo tempo esse em que nós tínhamos 27 legislações estaduais. O meu estado tem milhares de regimes especiais de tributação. São legislações para determinado contribuinte ou para determinado setor econômico, e todos os estados têm, não é só o estado de Minas Gerais. Então, já se foi o tempo em que nós tínhamos 27 legislações estaduais.
Nós temos milhares e milhares de legislações do ICMS, né? Também uma grande variação de legislação do ISS. Então, nós já temos uma disputa pela base de consumo. O que se está tentando promover agora é uma racionalização, né? A gente reunir esses tributos, né, em um ou dois, né, a prevalecer o dual seriam 2 tributos mais o imposto seletivo, mas 2 tributos incidentes sobre a base de consumo, que, além de resolver problemas econômicos graves, e eu estou sempre dando um exemplo, pessoal, imaginemos, só por hipótese, que todos esses 5 tributos fossem plenamente não cumulativos. Uma não cumulatividade plena e perfeita para IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Nós continuaríamos a viver num sistema tributário cumulativo. Sabe por quê? Porque o ISS não dá crédito para o ICMS, que não dá crédito para o IPI, que não dá crédito para o PIS, COFINS. O sistema continuaria cumulativo. A única forma que o planeta Terra descobriu para evitar a chamada cumulatividade cruzada é exatamente essa reunião, né, de tributos que incidem sobre uma mesma base, né, que no nosso caso, porque nós temos um ente que é tão importante quanto o Estado e a União, que é o município, está no mesmo plano, constitucionalmente falando, nós não temos entes da federação de primeira e de segunda categoria, absolutamente não temos. Então, quer dizer, nós temos que dar, né, esse modelo que dê conta do nosso federalismo. Por isso que eu falo, nós não almejamos aqui originalidade, eu falo originalidade é aquele quesito fundamental para avaliar a escola de samba, mas, por outro lado, nós não podemos negar nossas especificidades, né, nossas particularidades. Então, você tem toda a razão, é uma preocupação permanente em fazer essa harmonização, de modo que esse compartilhamento de base não vire, né, o que tem sido a história, né, constitucional brasileira, de conflitos de competência entre os entes que esgarçam o nosso tecido federativo e que, né, viola algo que é um valor fundamental. A nossa Constituição está lá no artigo 1º, ele crava o princípio republicano, né? A República Federativa do Brasil, ela é fundada na união indissolúvel de Estados, municípios e Distrito Federal. Eu pergunto, essa disputa, esse cenário de disputa, de guerra fiscal, de conflito de competência, será que está mais a serviço do nosso, né, do nosso princípio republicano do que essa harmonização? Eu penso que não, né? Agora, você tem toda a razão, Marcelino, eu acho que isso aí é fundamental, eu vou até reiterar, as preocupações são absolutamente legítimas com esse Conselho Federativo, porque ele está pagando o preço do ineditismo. Né? É algo inédito, então traz realmente essas inseguranças. Mas é fundamental, então, que tudo aquilo, né, que se repute como fundamental de constar no texto constitucional, que seja proposto. Né? Claro que não é o governo federal, tem que ser proposto ao Congresso. Eu insisto, nós somos colaboradores nesse processo. Né? A primazia da condução dessa questão está com o Congresso Nacional. Não houve envio de proposta do governo federal nem no passado e nem vai haver. Né? As 2 propostas foram originadas nessa casa, estão tramitando aqui, estão sendo conduzidas pelo Congresso Nacional e esse é o espaço mais democrático, né, para que sejam colocadas essas questões todas. Né? Não é, portanto, uma demanda perante o governo federal, né? E nem uma demanda da qual o governo federal divirja. Né? Eu reitero aqui, o Conselho Federativo é uma administração tributária, tal como a Receita Federal do Brasil, a minha querida Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais e as Secretarias Municipais de Fazenda e a Distrital também, não vamos esquecer. Então, você tem toda a razão, é fundamental. Então, e aí eu respondo também, em parte, algumas preocupações colocadas pelo meu amigo Fábio, mas essas salvaguardas todas, né, têm é absolutamente legítimo que se levante tudo aquilo que tem que ser colocado no texto constitucional para se garantir que, efetivamente, essa figura nova, né, que não existiu até o momento e que se propõe que exista a partir dessa reforma, seja asseguradamente uma administração tributária clássica, né? Porque não é outra coisa, é só uma administração tributária onde se reúnem estados e municípios, mas não deixa de ser administração tributária. Fábio toca também nessa questão das garantias constitucionais, Fábio, com toda a razão. Né? Você tem outro ponto que você colocou que é importantíssimo, tanto é que tem uma norma expressa nas 2 PECs, falando que vai ter que ser... só que isso não foi resolvido no plano constitucional. Mas a lei complementar tem que definir claramente o que é destino, que há algumas situações que são facilmente identificáveis. Mas quando você tem algumas operações com intangíveis, por exemplo, definir destino, né, é um problema aqui, é um problema na União Europeia, lá tem um ranking de critérios, né, que tem que ser cumprido para que se defina o que é destino em determinadas situações, mas isso é porque realmente não é uma matéria de índole constitucional. É difícil levar esse nível de detalhamento para uma PEC. Mas é um ponto crucial e o que foi levado para a PEC de modo explícito
a lei complementar vai ter que definir isso, porque é uma questão realmente Mas, importante. peraí, eu não estou dizendo que tem que ter um critério na Constituição, não. Uhum. O que Eu tô sei, eu pensando é entendi. a minha justificativa é para mostrar que Perfeito. o fisco municipal precisa ter Claro. autonomia. O Conselho Federativo não pode, sob hipótese alguma, tolher essa autonomia, porque ele precisa de uma precisão, que conforme está na lei complementar, Perfeito. porque afeta a receita dele. Hoje Perfeito. a gente trabalha o ICMS para melhorar o índice de valor agregado. É um convênio, depende de favor do Estado. Ninguém quer viver assim. Claro, perfeito. Eu entendi perfeitamente. Eu até porque nós já tínhamos conversado, eu sei que você não propõe levar esse tipo de detalhe para o nível constitucional, mas eu estou enfatizando que a preocupação é absolutamente legítima. Você coloca aqui, pessoal, eu acho que o Fábio coloca uma questão que tem que ser discutida realmente, uma questão cuja discussão é absolutamente legítima. Desde sempre, né, hoje é assim, né, uma parte da cota parte municipal no ICMS, né, a cota, daqueles 25% que competem aos municípios no ICMS, hoje uma grande parte é distribuída pelo critério concentrador do valor agregado, né, e a outra parte é definida conforme dispuser a lei estadual. E é exatamente o ponto que o Fábio coloca aqui, fala, olha, parte da nossa receita está sendo distribuída por critérios definidos por um outro ente. Esta é a discussão que ele propõe e que eu penso que tem que ser feita. Nós temos que discutir. Né? Assim, na realidade, eu acho que nenhum ente, legitimamente, né, fala, olha, eu vou deixar parte da minha receita sendo definida por outro ente. Claro que isso gera uma insegurança. Olha, mas sempre foi assim. Tudo bem, sempre foi assim, mas o que se propõe é que se discuta. Eu penso, Fábio, que é uma discussão legítima e que deve ser feita. Por fim, a última questão, a preocupação com a eventual prevalência dos estados sobre os municípios no Conselho Federativo. As PECs, né, especificamente a PEC 110, que é a mais detalhada, fala claramente numa composição paritária entre o conjunto dos estados e o conjunto dos municípios, né, no órgão de deliberação máxima desse Conselho Federativo. Né, a ideia é esta, que não haja prevalência. Né? Nós temos que mudar esse paradigma, né, de relacionamento entre os entes. É isso que está sendo veiculado lá. Né? Se por acaso esse texto assim, a nosso juízo, quanto à Constituição da República, determina que a participação será paritária, mas evidentemente o texto na redação está tudo em aberto e pode ser aperfeiçoado, mas o que eu enfatizo é que a ideia é esta, a ideia é que haja uma composição paritária, que não haja prevalência de um ente sobre o outro, porque senão o sistema não é sustentável. Isso não vai ficar de pé se tiver um ente prevalecendo sobre o outro e tomando decisões que afetam, né? Hoje, pessoal, qual que é o grande flagelo do ICMS e da guerra fiscal? Muita gente fala, hoje nós temos autonomia. Eu tenho 30 anos, Fernando é meu colega lá de Minas Gerais, Edinho também, até porque eu passei boa parte da minha vida profissional lidando na área de tributação, eu perdi as contas de quantas vezes, às vezes, fim de semana, o secretário me ligava, falava, olha, você tem 24 horas para conceber uma contramedida de guerra contra o Estado A, B ou C, porque senão vai quebrar nosso setor A ou B. Eu tremia nas bases e tinha que sentar no computador e conceber alguma coisa, porque nós não tínhamos essa tal autonomia que vendem como existente hoje, tá? É uma autonomia que você faz um planejamento, tem um orçamento e ele pode ser impactado fortemente por decisões tomadas fora do seu ente, fora do seu estado ou do seu município. Isso não é razoável. Né? Então, essa preocupação com essa previsibilidade é absolutamente legítima. Eu, portanto, só encerro pedindo 1000 desculpas aí por ter falado muito aí na orelha de vocês, mas a ideia é que a gente aproveitasse uma rara oportunidade de nós estarmos aqui na comprovação mais cabal de que a integração entre os fiscos é positiva. Esse aqui é mais um exemplo disso. Eu agradeço enormemente a paciência de todo mundo. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, obrigado a você. Bom, antes eu quero fazer alguns agradecimentos aqui. Eu quero agradecer ao pessoal que todo está assistindo aqui, né? O André Horta está aqui nos dando o prazer da sua presença, muito importante. O professor Alberto, que continuou com a gente aqui depois da palestra. E não podia deixar de citar que esteve aqui desde o começo conosco, Francisco Javier Sanches Galhardo, conselheiro de Finanças da Embaixada da Espanha, que está acompanhando conosco aqui. Agradeço muito, é muito importante para nós. É um Fórum Internacional Tributário, que as pessoas vieram falar, mas também tem a nossa participação aqui no público. Agradecemos muito
a sua companhia aqui. Da próxima vez vamos chamá-lo para também falar um pouco da sua experiência. Falou esses dias na Anfip sobre o IVA europeu. Acho que é muito importante a gente ter essas experiências. Agradecer a Vivian, em nome que eu agradeço toda a metapolítica do André também, o trabalho que tiveram. Agradecer muito ao professor Fanhani, que colaborou muito, que fez a construção técnica desse evento, a quem eu peço para fazer aí um fechamento espetacular desse final e nos convidar para o próximo Prefit, dia 4 de julho. Vocês todos estão convidados, dia 4 de julho. Então, pessoal, agradecer a presença de todos, dizer que parabéns aí, Procópio. A ideia toda, acho que foi a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é deixar claro que nós não somos contra a reforma sobre o consumo, né? Abrir um espaço para discussão de temas que ainda estão em debate. E o horário? Alô, acho que deu aqui, Manuel. Mas reafirmar que, do nosso ponto de vista, é um pouco isso que motivou a criação desse Prefit. Do nosso ponto de vista, a reforma tributária brasileira ela tem que enfrentar tanto a questão da eficiência econômica como a questão da desigualdade social. E então, é esse um pouco o nosso objetivo, sempre trazendo as referências internacionais, como o professor Alberto. Faremos isso no dia 4 também, né? Depois um debate com os parlamentares, com os especialistas e tal. E o FIT, propriamente dito, vai ser em agosto, tá? De 28, 29 e 30 de agosto, né? Então, são 2 seminários preparatórios e depois a gente faz o FIT, sempre com esse objetivo de, enfim, tensionar um pouco o debate sobre a reforma tributária no Brasil. É isso. Muito obrigado, gente. Só dar um recado final para quem nos acompanha pelas redes sociais. O vídeo ficará salvo no canal da Anfip no YouTube, assim como nas redes sociais das entidades organizadoras. Não esqueçam, dia 4 de julho temos um próximo encontro. Boa noite a todos.